Eu quero compartilhar com os queridos Lucas capítulo 5. Vocês estão trabalhando as parábolas de Jesus, que acredito que dificilmente há temas melhores para se trabalhar do que parábolas de Jesus, porque é a maneira que Jesus usou para falar especificamente com os seus, de maneira codificada, usando parábolas, metáforas, e aqueles que queriam seguir e queriam servi-lo tinham que se debruçar e prestar atenção, porque eram coisas profundas, e essa é uma palavra que eu gostaria de partilhar. Eu quero começar a partir do verso 29, só para a gente pegar um contexto imediato e depois um contexto intermediário. 5:29 de Lucas, do Evangelho de Lucas. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho, e os odres estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. O tema que eu proponho hoje, eu propus, é vivendo o novo, rompendo com o velho. Eu aprendi no seminário teológico que fiz lá em Bauru, com o professor de hebraico, e eu gosto dessa terminologia que ele usou. Ele disse que prefere Antigo Testamento e não Velho Testamento, porque o que é velho não tem muita funcionalidade. Então rompemos com o velho, dentro do que nós vamos estudar aqui hoje, é olhar para ver se nós estamos, de fato, vivendo uma espiritualidade em Cristo, se estamos remontando tradições e regras que nos engessam e nos fazem, há muito tempo, ser aqueles crentes de carteirinha, mas distantes das novidades que Deus tem para nós. Vivemos tempos, nos últimos 15 anos, a humanidade experimentou mais avanço tecnológico do que nos últimos 100 anos. Muita coisa nova, muita coisa moderna. E nós temos confundido, eu quero agora me dirigir à igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Nós temos, muitos de nós, confundindo o que é moderno com o que é novo. E eu não sei se foi Leonard Ravenhill, eu não lembro qual que eu leio muito, eu esqueci, que diz que antigamente a igreja era inimiga do mundo, hoje virou parceira. Parceira por minha conta, virou amiga. Não que nós queremos criar uma briga, mas entendemos que nós não temos relação com o mundo. Porque Jesus fala assim, no capítulo 17 de João: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos inseridos no mundo, mas estamos nos acomodando. E a modernidade, eu vou falar por mim, eu já passei, faz um pouquinho já dos 40, e parece que a cada ano que passa nós ficamos mais distantes dessa geração Z, né? É geração Z, que era Y, agora Z. A hora que acabar o alfabeto vai para onde? Aí vai começar na A de novo. Eu sou o baby boomer, acredito que também que o
O pastor Copesco já tem mais de 35 já, né? Naquela época que as pessoas vieram da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e o grande sonho das pessoas era ter família, crescer. Então, o boom, a explosão demográfica no mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, aí começou vindo a geração teenager, que é os adolescentes, teen, que é depois de 14, 15, aquela geração, e foi mudando, e com a tecnologia que nós temos hoje, a modernidade, porque é incrível, que até hoje eu acho que todos nós, um pouco mais adultos, levamos uma surra dos nossos filhos. Vai mostrar uma coisa no celular que você não tem nem ideia como é que funciona. E essa facilidade, essa modernidade, ela confunde um pouco a gente. Da mesma forma que nós louvamos a Deus pela tecnologia que leva a palavra às casas, eu confesso para vocês o seguinte: eu tenho muita dificuldade de assistir culto online. Não porque é ruim, porque eu me distraio com outra coisa. Eu sou daqueles que estou lendo um negócio, mexendo no celular, assistindo televisão. Alguém é assim? Não, ninguém, só eu sou assim. A gente se distrai, qualquer coisa se distrai. E se a gente que tem um pouco mais de interesse, quando vou ouvir uma mensagem, eu quero beber. E a gente que quer, já tem dificuldade de prestar atenção, imagina essa geração. Então, confundir o moderno com o novo é algo muito corriqueiro no nosso meio. Precisamos fazer algo novo para atrair os jovens para a igreja. Precisamos fazer algo novo, tem que modernizar. E eu lembro que na igreja de Atos capítulo 2, o Espírito Santo acrescentava os que iam sendo salvos, porque aquela igreja, ela correspondia a um papel do chamado de Jesus. E quando nós não correspondemos ao nosso chamado, temos que inventar estratégias para chamar as pessoas para a igreja. Eu afirmo para você que a maior estratégia para atrair as pessoas para a igreja chama-se ser cheio do Espírito Santo. Essa é a estratégia. Porque Atos 1:8 diz, 1:8 devemos não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu li um livrinho antigo do Billy Graham, que dizia assim, ele dizia assim: não dá para a gente discernir se uma pessoa está cheia ou não do Espírito, mas se entrar uma pessoa bêbada na igreja, a gente logo vai disciplinar e vai brigar. Nós devemos ter a conduta tanto com aqueles que são bêbados, quanto com aqueles que são vazios do Espírito, porque as duas coisas, a condição sine qua non, não vos embriagueis com vinho. A questão de embriagar com vinho, porque vinho é da cultura, vinho é bom, é que o vinho, a fermentação do vinho naquela época, era um vinho que demorava um pouco mais para fazer o efeito, para a pessoa ficar bêbada. Então se gastava muito tempo tomando vinho, para se embriagar, e não se cuidava das coisas de Deus. O nosso vinho hoje pode ser outra coisa, pode ser isso aqui. Algo que distrai a sua atenção, e você não tenha mais tempo. Estou querendo tomar um assunto com a igreja de manhã sobre oração. Eu perguntei, será que eu estou orando para poder falar sobre oração? E quando eu venho para essa parábola de Jesus, eu quero dizer a vocês que Jesus, ele tem, todos os dias, eu chamo do ineditismo. Ele tem algo inédito para a gente, porque as misericórdias se renovam. E quando é novo, eu não conheço, eu não sei. Para descobrir esse novo, nós temos que nos desvencilhar do velho. E nesse contexto, Jesus estava pregando a palavra, foi falar com Levi. Os fariseus, os escribas, que eram aptos, conheciam a lei, de A a Z, estavam olhando para Jesus, o que ele fazia. Você senta com pecadores? Você fica com esses publicanos? Você fica com esse tipo de gente? Porque o estereótipo, na época do mimimi, que nós temos a época do mimimi hoje, né? O estereótipo das pessoas nos afastam das pessoas. Eu digo que a gente gosta das pessoas, que nós temos o maior interesse com elas. Ah, ela gosta de humor, que nem o pastor disse. Quando a gente se encontra, a gente ri bastante. Porque eu não sei que... Eu disse na igreja um tempo atrás, que na década de 30, 40, não sei se vocês já viram na casa dos seus avós, que era proibido sorrir nas fotos. Sabe aquelas fotos dos nossos avós são pintadas, aquelas fotos dá medo, na casa antiga do vô, dá até medo daquelas fotos. Não podia rir. Alguém já viu essas fotos aí? Não. Meu avô ficava olhando para aquela foto assim, parecia um... Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha medo daquelas fotos.
Não podia rir. As fotos antigas, as pessoas sérias, assim, porque atraía mal agouro, maldição. E isso veio para a cultura. Quando eu falo que o mundo entra na igreja, não é só com o mundanismo que a gente acha no modernismo, não. Veio para a igreja esse conceito que rir não era santo. Por isso que as pessoas sempre sérias, santo sério. Queridos irmãos, humor foi Deus que criou, não foi o diabo não, viu? Então, quando a gente se encontra com pessoas que têm bom humor, o pastor Marcos tem muito, a gente dá risada de coisas, e rir é um remédio. Eu que já enfrentei uma depressão muito séria, muito séria. Uma das coisas que me ajudaram a vencê-la foi o humor. Então, o novo de Deus quer fazer você rir de novo. E esse pessoal estava seguindo Jesus. Ele não veio chamar justos, pessoas que se declaram muito santas, conhecedoras da lei e das regras religiosas, mas os pecadores. E os discípulos de João Batista, eles estavam jejuando frequentemente, e veio falar: escuta, Jesus, os discípulos de João Batista, porque João Batista batizou Jesus, eles jejuam, e os seus não jejuam. Como é que é? Sabe o que eu quero ver? Se não é o... Sabe quando a gente sabe que a gente não comete aquele pecado que o outro comete, você fica todo feliz porque eu não cometo esse pecado, mas tenho certeza que ele não comete os pecados que você comete. Então, eu aprendi uma coisa: o maior pecador que eu vejo todos os dias é no meu espelho pela manhã. Quando eu tenho a consciência do meu pecado, eu não consigo ter o dedo para apontar para ninguém. Miserável homem que sou. E a gente tem essa consciência porque quando o Paulo fala que o que quero, não faço, não quero, isso faço, não é uma retórica poética, não é uma coisa poética bonita, é verdade. E quando temos consciência do pecador que nós somos, o que brota em nós é a misericórdia pelo outro. Eu sempre falo que nós temos mais forças para apontar o dedo para acusar do que estender a mão para ajudar. E o Senhor Jesus, o tempo todo, com as duas mãos abertas, tentando nos levantar da nossa queda, da nossa fraqueza, dos nossos limites. Jesus, porém, disse a eles: vocês podem jejuar. Os convidados para o casamento, enquanto estão com eles o noivo, virão dias que o noivo será tirado deles, aí vocês precisarão jejuar. Aí ele usou o momento para uma parábola. Jesus usava os momentos de crise, onde tentavam enquadrar ele, para ensinar. E ele não estava tentando responder os acusadores, ele queria ensinar os discípulos. O tempo todo a preocupação de Jesus era com os discípulos. Os discípulos, como aprendizes, estavam olhando para Jesus e suas reações. Eu vou ensinar algo para eles agora. E contou uma parábola. Disse assim: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Aqui, em princípio, vamos falar das coisas exteriores. Jesus está falando tanto aqui da roupa como do vinho, da questão da lei. Eu não vou usar a graça para remendar a lei. Eu não vou pegar isso que é novo, que está acontecendo aqui nesse momento, para trazer a acusação de vocês e colocar um recorte da graça, porque não dá. Jesus, ele veio e nele se cumpriu a lei. Teologicamente, Jesus está falando que o que passou não pode dar o que eu estou trazendo. A roupa nova da graça, se você pegar uma roupa nova, seja qual for a roupa, recortar, o pano está novo, está forte, colocar numa roupa velha para remendar, vai rasgar a roupa velha e vai ficar sem a nova que se rasgou. Então não há como complementar atitudes religiosas com espiritualidade viva. Exteriormente, nós vivemos o que está por dentro. Lá no capítulo 6 de Isaías, Isaías diz assim, quando a tocha toca, ele fala: ai de mim, que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia também diz que a boca fala, que o coração está. Então, se ele tinha lábios impuros, o coração dele era impuro. Então, essa estereotipia da pessoa que... Olha, eu desconfio muito de pessoas perfeitas.
Aquela pessoa que você vê que é tudo certinho, que não. Essas pessoas que a experiência da vida já me ensinou, que as pessoas mais perfeitas é que dão mais trabalho depois. Porque Jesus não quer a minha perfeição, quer que eu a busque. E essa busca é incessante porque não há ser perfeito. Porque o que vemos hoje, vivemos como um reflexo obscuro, como diz Paulo em Coríntios. Mas o que há de ser revelado em nós ainda, esse corpo corruptível, fraco, decadente. Lembrei agora do Munhá. Alguém lembrou desse desenho? Fraco e decadente, veio na cabeça agora. É igualzinho, só que a gente não transforma naquele poderoso. A gente é decadente. Então, eu quero viver a novidade de vida. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se isso que se faz novo, fica velho de novo? Presta atenção, as coisas em Cristo, tudo que era velho ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Isso que se fez novo pode envelhecer? Muitas vezes nós deixamos isso envelhecer. Deixamos, o fervor começa, como diz João, a carta aos Efésios. Olha, vocês são uma igreja muito boa, vocês combatem a idolatria, vocês são firmes e elogiosos, só que fala, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. E nós temos um conteúdo imagético de primeiro amor, que parece que primeiro amor é sentir o que eu senti no começo, mas não é. A gente vai crescendo, nossos sentimentos mudam. Primeiro amor é colocar o amor a Deus em primeiro lugar. Porque eu me lembro quando eu me entreguei a Jesus, aquela vontade de fazer tudo por Ele, fazia tudo por Ele, e não tinha tempo ruim, e andava quilômetros para evangelizar, aquele amor. Então aquela intenção do começo é que nós temos perdido e ficado velho. E essas pessoas que reclamam com Jesus, sempre são as pessoas que não fazem nada. As pessoas que reclamam sempre para o pastor na igreja, aquelas que só dão trabalho e não fazem nada. Porque quem está com a mão no arado não tem tempo para ficar falando, tem que fazer. E os nossos sentimentos são envelhecidos, porque no tempo, algum momento da vida, algo aconteceu, nos entristeceu. Tivemos uma tristeza. Aí, quando Jesus disse lá, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Não é só o pecado, onde caíste em pecado, mas o que foi que te fez se afastar de Deus? Você que está em casa, o que te fez se afastar de Deus? Qual foi a decepção? Qual foi a angústia? Qual foi o trauma? Lembra, se arrepende de ter desistido, volta, porque o que Deus tem para você é inédito, é novo. Eu gosto muito, eu estudo cinema, gosto de cinema, faço crítica de cinema em alguns portais. E quando algo inédito vai aparecendo, eu não vejo a hora de assistir. Imagina o que Deus tem de inédito para você. Porque a graça de Deus, ela não se repete. O que Ele tem para nós, as alegrias, sejam elas nos momentos de angústia, porque parece que é um paradoxo, mas é na hora que você... O Salmo diz, né, que Ele está presente na hora da angústia. A angústia é um sentimento tão complicado, que se você fica preso nela, vira uma prisão quase que intransponível. E o velho da roupa, o velho da lei, o velho da legalidade, os cristãos do deserto dizem uma frase que eu gosto muito, sobre tradição. Ah, nossa igreja é tradicional. Eu não sou contra a tradição. É importante tradição. Veja, eu estava olhando aqui, nós temos aqui uma igreja bonita, linda essa igreja. Temos a projeção. Eu lembro quando quando era pastor numa igreja lá no fim do mundo, fazia a projeção naquela. Como é que chama aquele? Retroprojetor. Tinha que fazer. Antes era só num livrinho. Agora temos aqui e temos um órgão. Né? A primeira igreja que eu pastoreei como titular foi lá em Núbia Paulista, uma cidade de 5 mil membros. E eu sempre fui animado, sempre cantei, sempre toquei. E era uma senhora de 174 anos tocando órgão. Bom! Falei, ai, Jesus. Aí você vai, uma igreja centenária. Então, esse equilíbrio visual. Temos aqui o louvor,
não podemos romper com os hinos antigos, o equilíbrio, mas tem a frase que diz, tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Tem gente evocando tradição, mas na verdade está cheio de amarguras e coisa velha dentro de si. E Jesus continua falando, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Verso 37, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Porque o odre é feito de couro de animal, e esse vinho novo é colocado dentro do odre, e ele vai fermentar. Se o odre for velho, não suporta e estoura o odre. É por isso que muitas pessoas não suportam o mover do Espírito. Ela já estoura, ela não consegue entender, porque está moldada com esse molde velho do odre velho. E esse vinho, ele vai ficar velho, porque o vinho bom é o mais antigo. O vinho novo não é o mais gostoso, mas ele tem que ser colocado novo dentro do odre, para depois ficar bom para ser consumido. A maturidade cristã começa num odre novinho, com vinho novo, e a espiritualidade nossa tem que ficar mais viva do que no começo. Porque se o vinho bom vai ficando com o tempo, porque com o tempo está ficando pior? É vinho que está em você, ou é água turva, ou é vinagre? Porque com o tempo você foi piorando, ao invés de melhorar. O vinho vai ficando melhor no fim. Eu fui visitar uma senhora essa semana. Fui levar a ceia para ela na casa. Foi essa semana. Ela estava com problema, eu estava angustiado, fui orar por ela. Na oração, eu fui visitado por Deus, tocado na oração daquela mulher, uma senhora de quase 70 anos, que tem uma espiritualidade viva dentro dela, que transbordou naquela oração. Eu fui para abençoar e fui abençoado. Eu quero trazer a você essa palavra de que a religião engessa. A religião, ela adestra. Sabe cão adestrado? Que ele pula, ele senta. A religião, ela adestra. Eu vou contar aqui, eu vou para o fim, já deu o tempo, mas eu vou falar uma ilustração para vocês. Presta atenção. Um rei estava velho e decidiu passar o trono dele adiante. Só que ele tinha 2 filhos gêmeos. E ele não sabia como fazer para quem deixar o trono. Ele falou assim, chamou os 2 filhos e falou, olha, filho A e filho B, quem me trouxer a maior novidade desse reino, eu vou dar o trono como herança. Eles saíram pelo reino procurando tal. Um dos filhos, o filho A, entrou numa taverna, com aqueles bares antigos, e estava lá angustiado, sentou à mesa e falou, por favor, me traga um vinho. Aí o dono da taverna falou, um vinho para o príncipe? Quem veio entregar o vinho na bandeja foi um gato, nas patinhas de trás, assim, pegou o gatinho, colocou assim, o príncipe olhou, tomou. De quem é esse gato? É meu, eu quero ele, faça o preço. Vou levar para o meu pai. Um gato garçom. Ganhou o reino. Só que a notícia se espalhou e o outro filho ficou sabendo. Aí ele ficou angustiado, falou, eu não sei o que eu vou fazer. Aí olhou para um lugar assim, ele deu uma ideia. Chegou o grande dia da apresentação na corte, as trombetas tocaram, as pessoas chegaram. Aí o pai chegou, vamos à apresentação. Filho A, o que você trouxe para mim? Filho A disse, eu sei que o senhor gosta de um bom vinho, então eu vou lhe presentear com vinho. Filho, eu tenho os melhores vinhos do mundo, a minha adega tem centenas de vinhos, você vem trazer um vinho? Calma, pai. Garçom, por favor. Fez assim, o gatinho veio. Todo mundo ficou assim. O gatinho chegou, estendeu a patinha assim, ele foi lá e pegou o vinho, o pai ficou, um gato garçom. Ele olhou assim com alegria, mas olhou com tristeza, porque o filho está com uma caixa de papelão na mão. Falou para o filho B, o que você trouxe? Ah, pai, pegou, soltou a caixa, tinha um monte de rato. Aí o gato vivo começou, quebrou tudo, arrancou a coroa do rei, arranhou o rosto do rei, e foi aquela bagunça. Moral da história,
A religião adestra você ser o que você pensa que é, mas quando os ratos da alma aparecem, a gente não consegue resistir. Quando somos adestrados pelo comportamento religioso, quando os ratos da tentação, da dor, da aflição aparecem, nós saímos do salto, saímos daquilo que incorporamos como verdade e voltamos ao velho homem, porque fomos adestrados. Mas o vinho novo, que o vinho tem uma tipologia na Bíblia, um simbolismo de alegria, de vida. O vinho tem que alegrar, a espiritualidade é algo que nos alegra, independente das circunstâncias, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Eu vou louvar a meu Deus, porque não é o que está fora que vai fazer com que dentro se alegre, mas é aquele que habita em mim e que faz fluir rios de água viva. Não se molde, não se adestre, mas tenha novidade do novo do Espírito de Deus na sua vida. Não se prenda a doutrinações. Porque naquela época, porque naquela época. Uma vez eu aprendi isso com um pastor e consegui repetir uma façanha. E eu, pastoreando lá no Vale do Ribeira, eu preguei, aí veio uma senhora, não fazem mais pastores como antigamente. Que me deixou meio macambúzio. Aí no outro culto, eu contei com aquela irmã, eu falei, irmã, não é que não fazem pastores como antigamente, não fazem pastores para antigamente. Isso eu quero dizer para os cristãos. O que foi bom lá, pode ser bom aqui. Mas não queira trazer recortes do passado para fazer coisas novas no que está velho. Renove-se com o que há no Espírito Santo de Deus. No Pentecostes, todos os países iam adorar a Deus em Jerusalém. Era o Deus lugarizado, o Deus de Jerusalém. Mas naquele dia, com 120 discípulos, o Espírito Santo desceu sobre eles e disse para o mundo: eu não sou mais o Deus do lugar, agora sou o Deus da pessoa. Não estou no templo, estou em você. Eu habito em você. Se o Espírito Santo, se o Criador habita na criatura, não há coisa melhor que possamos celebrar, que o Espírito de Deus habita em nós. Então temos que ter o regozijo do novo na nossa vida. Para de ficar reclamando, está difícil para todo mundo. Mas eu creio que em Cristo o Espírito Santo nos renova, nos alegra. Quando o Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, eu entendo que está tudo acontecendo ruim, mas existe uma fortaleza dentro de mim que mantém meus sentimentos firmados em Cristo, no autor e consumador da minha fé. Ele promoveu a fé em mim, Ele vai me sustentar, eu vou até o fim, porque pela graça do Senhor, não sou consumido, e Ele me sustenta até agora. Que em nome de Jesus, não fique preso ao velho, a regras, porque quem tem o Espírito Santo tem o temor, eu não quero pecar. Não precisa de o que pode, o que não pode, o Espírito Santo nos conduz, Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus irmãos? Que essa palavra fique no seu coração. Vou cantar essa música, faz muitos anos que eu não canto com playback, que a gente tem uma banda lá, e eu canto só ao vivo, mas eu vou cantar essa canção que diz sobre sentimentos que eu quero ter, que anseio pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, eu quero viver a verdade do Evangelho, custe o que custar. Viva a verdade do Evangelho. Se há uma causa para a qual você deve morrer, é a causa do Evangelho. Pode soltar aquele, por favor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória
do Senhor Jesus. Transpõe. Eu não estou ouvindo o retorno aqui. As brancas nuvens no mais puro azul. Obrigado, meu irmão. Onde nem sul, nem norte resistirão. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Esse desejo no meu coração. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Se você só souber cantar essa canção. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. O autor da minha fé. Que o autor e o consumador da minha e da tua fé aqueça o seu coração, promova o novo do Senhor na sua vida, que você se aqueça na fé do Senhor Jesus.